Bom, pessoal, hoje na nossa aula a gente vai falar um pouquinho sobre lei de Ohm, tá? Mas antes a gente vai corrigir um exercício. Então, pessoal, basicamente esse exercício ele fala o seguinte, lembrando que é dessa referência além das outras figuras, tá? Os gráficos a seguir representam a tensão e a intensidade da corrente elétrica em um aquecedor, em função do tempo. Então, aqui, ó, tensão em função do tempo, corrente em função do tempo. Calcule o consumo de energia em kWh nos 20 minutos de funcionamento. Bom, o que a gente tem que fazer? A gente tem que determinar a energia no primeiro instante, depois a energia no segundo instante. Qual que é o primeiro instante? De 0 a 10, e o segundo instante, de 10 a 20 minutos, tá? Então, dessa forma que a gente vai determinar a energia, né, de consumo, né, durante esse tempo todo. Bom, a gente vai dividir em primeira etapa, né? Então, aqui, vou falar que a potência na primeira etapa é igual ao que? Tensão da primeira etapa vezes a corrente na primeira etapa, que se corresponde aqui a esse gráfico aqui, né? Bom, a potência na primeira etapa é igual ao que? A tensão de 200 volts vezes a corrente de 10 amperes. Isso vai dar 2.000 watts, tá? Bom, a gente sabe que 1 hora equivale a 60 minutos. 10 minutos, né, que é esse intervalo aqui, equivale a x. Então, vou multiplicar cruzado, né? Deixa eu usar. Multiplica cruzado, então vai dar o quê? X é igual a corta aqui minuto com minuto. Vai dar o quê? 60x é igual a 1 hora. Opa, 60x é igual a 10 horas, né? Que é 1 vezes 10, né? 1 vezes 10, 10 horas. X vai ser o que? 10 horas dividido por 60, que dá 1/6 de horas, né? Ou simplesmente dividir 10 minutos por 60 minutos, dá 1/6, né, de horas. Bom, se eu tenho um tempo e se eu tenho a potência, a gente sabe que a outra definição de potência, vamos colocar aqui potência 1, é a variação da energia 1 sobre a variação do tempo 1. Se eu passar esse tempo para cá multiplicando, nós temos que a energia no primeiro estágio é igual a potência vezes a variação do tempo. Isso significa aqui que a potência vai ser de 2.000 watts vezes 1/6 de horas. 2.000 watts equivale a 2 quilowatts, né? A gente já sabe isso. Então, 2 quilowatts vezes 1/6 vai dar 2/6 de quilowatts hora. Já estou com a unidade em quilowatts hora aqui. É o que o exercício pediu, tá? Alguma dúvida em algum ponto aqui? Tá, Sussa? Bom, então continuando, a gente vai fazer agora, vou fazer aqui embaixo mesmo, a potência, vou fazer até em outra cor, vou fazer em azul. Nesse outro intervalo aqui, ó. Então, a potência 2, a gente já vai fazer direto, vai ser o quê? A tensão de 200 volts, vezes a corrente de 5 amperes, que dá o quê? 1.000 watts, certo? Bom, a gente fazendo os mesmos passos da parte anterior, se a gente quer calcular a energia 2, vai ser o quê? A potência 2, vezes a variação do tempo 2. E também é 10 minutos, né? Olha só, de 10 a 20, o intervalo equivale a 10 minutos, que é 1/6 de horas, né? Então, a energia no segundo processo vai ser igual ao quê? 1.000 watts vezes 1/6 de horas, que dá o quê? Esse 1.000 aqui equivale a 1 kW, né? Que dá o quê? 1/6 de quilowatt hora. Agora sim, agora eu posso somar as energias no primeiro e no segundo para determinar a energia total. A energia total, vou colocar até em verde aqui, ó. Deixa eu colocar em. A energia total, pegou a energia no primeiro cálculo, mais a energia no segundo cálculo, que dá o que? 2/6 de quilowatt-hora, mais 1/6 de quilowatt-hora. Isso vai dar o resultado final de meio quilowatt-hora. Fazendo direto, tá? Mantém a base 6.
somos expoentes. 2 mais 1 vai dar 3, 3 sobre 6 dá meio quilowatt-hora, tá bom? Então, pessoal, a gente finalizou aqui a parte de potência, né, de um aquecedor. O aquecedor é um resistor, né? A gente sabe que é um resistor. Bom, então, dentro desse contexto, a gente vai estudar um pouquinho uma lei que é conhecida como lei de Ohm, tá? A primeira lei de Ohm. Então, a gente vai colocar essa ideia aqui, que é a primeira lei de Ohm. Bom, Ohm, George Simon Ohm, esse cara aqui, ó, tá? Ele estabeleceu, né, um estudo, né, ele, na verdade, ele inseriu o conceito de resistência elétrica, né? Ele estudou esses dispositivos, né, que têm a capacidade de converter energia elétrica em energia térmica, né? Bom, então, além disso, né, ele estabeleceu esse termo de resistência elétrica, tá? Então, o que ele estudou? Ele estudou os resistores, né, que tem o papel de converter energia elétrica em térmica. E uma característica desse resistor é que ele tem uma resistência elétrica. E o que é uma resistência elétrica? A resistência elétrica nada mais é do que a capacidade de dificultar a passagem de corrente elétrica. Ou seja, ele descobriu uma grandeza, uma relação física, conhecida como resistência elétrica, que nada mais é do que a capacidade de dificultar a passagem de corrente elétrica. Então, toda matéria tem toda matéria, todo dispositivo, ele vai ter uma resistência elétrica. Por quê? Porque todo dispositivo elétrico, ele converte energia elétrica em térmica, certo? Ah, todo equipamento, ele aquece, né? E se ele aquece, eu tenho perdas devido à resistência elétrica de passagem de corrente, né? Eu tenho interação entre elétron e núcleos, né? Na aula passada a gente falou que o elétron, quando estabelece uma corrente, né, elétrica, a matéria, esse elétron, ele movimenta na matéria, mas ele encontra alguns obstáculos, tais como núcleos e átomos, né? Encontrando esses obstáculos, eles se chocam, esses átomos eles vão se absorver essa energia de forma de agitação térmica, eles vão agitar, né, aumentar o grau de agitação, e parte dessa energia de agitação ela é perdida em forma de calor, né? Uma radiação térmica, né? Então, a ideia é esta. Então, o resistor, ele tem essa característica, né, que a gente quer, mas toda matéria, ela tem uma resistência elétrica, tá? Tranquilo? Bom, além disso, o Ohm, né, o George Ohm, ele definiu que o termo R é o resistor, né? Ou seja, toda matéria uma contribuição de uma resistência elétrica. E esse resistor, né, ele tem uma característica, né, de impor essa passagem de corrente elétrica, e a unidade de resistência elétrica ela é dada por essa letrinha aqui, ó, o ômega, mas a gente chama de ohm, tá? Ó, pegando a caneta que me escreve. Essa unidade aqui é o ohm. Que é a unidade de resistência elétrica, tá? Dentro dos estudos, né, do George Simon, ele verificou uma característica do resistor. Como? O que ele fez? Ele montou um circuito, ele aplicou uma tensão U, ou seja, como se fosse uma pilha, ligou essa pilha em um resistor. Esse símbolo aqui ó, é um resistor, tá?
e fechou o circuito. Quando você aplica uma diferença de potencial, uma tensão, esse elétron, né, vai interagir, ou a carga vai interagir, e vai estabelecer uma corrente elétrica. Estabeleceu-se uma corrente elétrica e moveu, né, durante o circuito, onde o elétron, ou melhor, a carga saiu do maior potencial e foi para o menor potencial. Né, isso é a carga positiva. Né? Se fosse uma carga negativa, sai do menor potencial para o maior. Mas a gente adota o sentido convencional. Então, ao fazer isso, e variando em termos de tensão, ele avaliou a intensidade da corrente elétrica I. Então, ele vai fazer um gráfico da tensão em função da corrente I. E ele verificou, para certos materiais, um comportamento interessante. O que ele fez? Ele aplicou tensão e verificou a corrente. E com isso, ele montou o gráfico. Ao fazer isso, ele notou o seguinte comportamento para alguns materiais, tá? Então, imagina aqui um gráfico, né? Vou aumentar aqui para a gente ver melhor. Aí ele aplica tensão em volts em função da corrente em ampere. Ele notou conforme ele aumentava, conforme ele aplicava uma tensão U, ele verificava uma corrente U, certo? De modo que, se ele aumentar a aplicação dessa tensão, ele verificava um outro valor de corrente. Ou seja, existia uma relação entre tensão e corrente. E ele verificou que essa relação era uma relação linear. Ou seja, conforme ele aplica essa tensão, ele verificou um valor para a corrente. Se ele aumentar a tensão aqui, ele vai verificar uma outra corrente. Se ele aplicar outra tensão, o 3, ele verificou um outro valor de corrente. E ele verificou ainda que esta relação é uma relação linear. É um gráfico de uma reta, né, crescente. Bom, o que ele pode dizer? Como eu tenho uma relação linear aqui, eu posso falar que esse comportamento ajusta com a equação linear do primeiro grau. Como vocês viram lá, funções do primeiro grau na matemática, certos materiais exibiam esse comportamento. E com esse comportamento, a gente pode dizer que existe uma proporcionalidade entre a tensão e a corrente I. Essa proporcionalidade é dada por termo R, que a gente chama de resistência. Ou seja, a resistência elétrica ela pode ser quantificada pela divisão da tensão pela corrente, seja em qualquer ponto, para o caso de um comportamento linear. E esse comportamento linear, a gente chama isso aqui de um resistor, um comportamento ômico. Certo? Então, esse aqui é um resistor ômico. Então, se você dividir a tensão pela corrente, você vai ter a resistência elétrica, cuja unidade é dada em ohm. Tá? Vocês lembram lá de função do primeiro grau? Tem o seguinte, ó, a gente sabe que tem um gráfico, x por y. Você tem uma reta. Né? Se você quer saber a inclinação aqui, que é um termo m, a gente sabe que y é igual a... m não, a, né? Vou colocar y é igual a ax mais b. Tá? O termo a é igual a que y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Onde esse termo a é essa inclinação aqui, ó. Relacionada à inclinação da minha reta. E aqui é a mesma coisa, ó. É um gráfico linear. Né? Onde a inclinação, aqui no caso, a inclinação da minha curva tensão por corrente está relacionada com a minha resistência elétrica. Quanto mais inclinado, maior a resistência, e quanto menos inclinado, menor a resistência. Ou seja, menor a dificuldade de passagem de cargas elétricas. Né? Bom, eu posso ter um resistor que não exibe esse comportamento? Claro que eu posso. A gente chama esse resistor de resistor não ômico. E quando que isso acontece? Quando o comportamento da tensão em função da corrente, ele não é linear. Exemplo, se eu tiver um gráfico assim, ó. Um gráfico assim. Um gráfico. Um gráfico assim. Ou seja, esse aqui é um resistor não ômico, cuja a tensão, a relação da tensão com a corrente, ela é não linear. A gente chama isso aqui de não ômico, um resistor. E não é válido essa relação para esse
para esse comportamento aqui, quando eu tenho um resistor não ômico. Essa relação não é válida, tá? A gente vai trabalhar, né, nossa, a gente vai trabalhar neste regime aqui, tá? Então, o Ohm ele vai estabelecer a equação, ou a primeira lei de Ohm, modificando essa relação, da seguinte forma. A tensão U é igual a resistência vezes a corrente I. Lembrando que a tensão, tá, é a diferença de potencial, tá? Onde U é a tensão, ou a DDP, né? Ou diferença de potencial, dada em volt. I é a corrente, dada em ampere. E R, a resistência, dada em ohm. Tá? Basicamente é isso a nossa matéria de hoje, essa relação da lei de Ohm. Tranquilo? Olha só, pessoal. Esse primeiro aqui é só para a gente verificar as unidades, tá? As unidades em Coulomb por segundo, joule por Coulomb, joule por segundo e volt por ampere recebem as seguintes denominações. Vamos lá, Coulomb por segundo, o que vocês acham? Que pode ser watts, ampere, watt ou ampere? Coulomb por segundo. Coulomb é unidade de quê? Carga. Segunda unidade de quê? Tempo. Tempo. Carga por tempo é o quê? Corrente. É corrente, isso mesmo. É corrente. Unidade de corrente é o quê? Não, é ampere, professor, tá Ampere, certo. né? É, tá certo. Então o que a gente vai fazer? Meu Mas Deus do já céu, esse termo confunde a gente. A gente elimina essa aqui e já e a elimina essa terceira. aqui, Isso. tá? Bom, então a gente sabe que ampere é unidade de Coulomb por segundo. Joule por Coulomb é o quê? Unidade de quê? Vocês sabem? Eu acho que é volt. É volt, né? Então a gente pode cancelar a última, né? Isso. Porque não é ohm. Joule por Coulomb é volt, Uhum. né? Joule por segundo é ampere, watt. Vamos pegar aqui que a gente já eliminou. É watt ou Coulomb? A unidade, a medida de joule por segundo é watt. A gente estava estudando isso aqui ó, no exercício, olha só. É watt, ó. Olha aqui, quer ver? A energia em joule, tempo segundo, unidade de potência, que é watt. A unidade joule por segundo não é Coulomb, então a gente elimina esse cara aqui, ó. É watt. E a unidade de volt por ampere É um. é ohm, a gente acabou de ver ela agora, né? Uhum. Olha aqui, ó. É complicado, professor, falar pra você. Não é fácil, não. Tensão, Professor. volt dividido por corrente. Tensão é volt, dividido por corrente, que é em ampere. Volt por ampere dá R, que é resistência. Bom, geralmente é uma dica. Isso aqui é uma coisa muito importante, unidade, tá? Por quê? Porque às vezes você pode não saber a fórmula, mas você tem os conceitos das unidades. Se você tem os conceitos das unidades aqui, tá lá no exercício, no enunciado, você consegue montar a fórmula, tá? Então é importante saber a unidade. Até para ver se você está acertando também as contas, né? Ok? Se você sabe as unidades, você sabe os conceitos físicos. Né? Essa aqui que joule por Coulomb que é um pouco mais complicada, né? Mas é a relação de trabalho para levar uma carga de um Coulomb para um lugar. E isso nos dá a ideia de variação de potencial, né? Ok? Então fiquem atentos com as unidades, tá? Então a gente vai fazer isso aqui, ó. No diagrama a seguir, está representada a curva característica de um resistor mantida a temperatura constante. Aqui, ó. Questão, analisa as afirmações. O resistor em questão é ômico? Pelo que a gente discutiu, é ômico ou não é ômico? Olhando o gráfico. Vou até colocar aqui para vocês verem. O que vocês acham? Olhando o gráfico, é ômico ou não? Ele é ômico, gente. Olha só. Sim. É um gráfico linear. Ele não tem um gráfico fazendo uma relação não linear da tensão pela corrente. Então ele é ômico. Tá? Então, aqui tá ok. A resistência elétrica do resistor é igual a 5 ohms. Isso significa que são necessários 5 volts para induzir nele 1 ampere de corrente. Vamos ver se isso é verdade. Vamos usar a lei de Ohm, que R é igual a tensão sobre a corrente.
A tensão aplicada aqui, a gente vai pegar de 10, dividido pela corrente, que Que é vale 2. Então, 10 Então é volts dividido por 2 amperes. Isso vai dar o quê? 5 ohms. Ohms. Beleza. A gente sabe que, então, isso aqui é verdade. Isso significa que são necessários 5 volts para produzir uma corrente de 1 ampere. Vamos ver também que, ó, se eu tenho uma resistência igual a 5 volts dividido por 1 ampere, isso também dá 5 ohms. Ou seja, é verdade, né? Certo, certo. Então, a 2 é ok. Vamos ver a 3 aqui. A intensidade da corrente indicada I2 é igual a 6 amperes. Olha só, se eu tenho uma tensão de 30, É só a gente fazer igual aqueles exercícios em bobo de matemática. é, Se 10 é igual a 2, fazer uma regra de 3. 10 é igual a 2, 30 é igual a x, multiplica cruzado e divide. a regra de 3 é válida porque é linear, né? Uhum. Então, olha só, se a resistência vale 5 ohms, a gente vai achar a corrente. A gente sabe que a tensão é resistência vezes a corrente I2. Então, 30 volts é igual a 5 ohms vezes I2. Vou passar 5 ohms dividindo, I2 é igual a 30 volts Dividido por dividido 5 por ohms. 5 ohms, que dá o quê? 6 6. amperes. Certo. Então, tá ok aqui. E a 4. Se esse resistor for percorrido por uma corrente de 2 amperes, durante 20 segundos ele consumirá 400 joules. Vamos ver se é verdade? Não. Bom, a gente sabe que a potência é igual a tensão vezes a corrente. Então, a potência desse resistor aí é o quê? 2 amperes. Ou melhor, para 2 amperes, ele passa uma tensão de 10 volts. Isso vai dar o quê? 20 20. watts. A gente sabe também que potência é igual a variação da energia pelo tempo. Bom, se a potência é 20, a energia eu quero calcular. Só que isso durante quantos segundos? 20. 20 segundos. Vou passar esse 20 para cá multiplicando. A energia consumida vai ser 20 watts vezes 20 segundos. A energia consumida vai dar 400 watts vezes segundos. E watts vezes segundos a gente viu lá atrás que é da joule, né? Joules. Isso. Então, a energia é 400 joule. Então todas são certas. Todas são certas. Né? A letra dele tá aqui. Ok? Bem facinho. Certinho. Não, facinho também não. Facinho ficou pesado, professor. Esse aqui que vai pegar pesado, então. Vamos lá. Esse aqui trabalha com a ideia de física 2. Isso aqui cai muito no Enem. Enem, vestibular. Eu colocaria uma questão dessa para vocês fazer uma prova. Que é uma questão que ela é interdisciplinar dentro da física. Olha só. Um chuveiro ligado a uma tensão de 220 volts. Então, a tensão U é 220 volts. Com potência igual a 5.500 watts. A temperatura inicial da água, temperatura ambiente, é igual a 15 graus Celsius. Vou chamar aqui de T0, tá? E o calor específico da água é 4 joule por grama vezes graus Celsius. Suponha que toda a energia dissipada no resistor do chuveiro seja entregue à água, ou seja, toda a energia elétrica é convertida em energia térmica. Calcule a resistência elétrica desse chuveiro. Então, letra A. Eu quero saber a resistência elétrica. O que eu tenho em termos elétricos? Eu tenho a potência e a tensão. E a gente sabe que a potência é a tensão vezes a corrente, né? A potência é 5.500. Vou calcular a corrente, tá? Isso é igual a tensão, que é 220, vezes a corrente I. Vou passar esse 220 aqui dividindo. E calcular a corrente que passa no resistor é igual a quê? 5.500 watts dividido por 220 volts. Ou seja, a corrente vai dar 25 amperes. Eu já cansei de fazer essa conta. Vou até fazer de novo aqui, que é a terceira vez que eu faço esse exercício. 25 amperes. Bom, se eu tenho a corrente e se eu tenho a tensão, eu não posso calcular a resistência. Porque eu sei que a tensão é igual a resistência vezes a corrente. Não é isso? Então, quanto vale a Sim. tensão? 220 volts. Isso é igual a resistência vezes 25 amperes. Vou passar essa resistência para cá dividindo.
A resistência é igual a 220 dividido por 25 ampere. Isso vai dar 8,8 ohms. Calculei a resistência do meu chuveiro. Uhum. Agora, ó, calcule a temperatura da água ao sair do chuveiro quando passam 55 gramas por segundo de água, né? Bom, então, primeira coisa, a gente vai pensar nessa ideia de 55 gramas por segundo. O que ele está falando? Aqui passa 55 gramas em um segundo. Isso aqui eu vou chamar de beta. Eu chamei de beta porque eu quis. Qual que é a ideia? 55 gramas é unidade de que isso aqui? Peso. De massa, né? Isso. Então vou colocar beta igual a massa dividido. Qual que é a unidade de um segundo? Tempo. Variação de tempo. Ou seja, esse beta aqui que eu chamei agora, ele é a quantidade de massa por tempo. Dá uma ideia de fluxo, né? De massa que passa através do chuveiro, certo? Uhum. Ok. Bom, guarda essa ideia um pouquinho. Seguinte, pessoal, a gente sabe que potência é variação da energia no tempo, certo? E a Certo. gente sabe que essa energia aqui, ó, esse cara aqui de energia, ele vai ser convertido em calor aqui, não é? Calor não é energia em trânsito? Sim. Dividido pelo tempo também. E a gente viu lá atrás, vou colocar até de outra cor aqui, que calor é igual a massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura. Lembra dessa equação? Que Sim. macete? Mas aí sim. Ou seja, o calor que é transferido de um sistema para outro depende do que? Da massa do calor específico vezes a variação da temperatura. A gente vai reescrever a potência em termos de calor. Então, a potência, deixa eu colocar em azul aqui. Potência é igual a massa vezes calor específico vezes a variação da temperatura dividido pela variação do tempo, certo? Escrevi a potência em termos de energia térmica. Só que eu não tenho massa no problema, mas eu tenho um fluxo de massa. E eu sei que a relação de fluxo de massa é a massa por ΔT. Ou seja, eu vou modificar, então, eu vou falar que a massa é igual a beta vezes a variação do tempo. O que eu fiz aqui? Passei esse termo multiplicando, ou seja, ΔT vezes beta é igual a massa. E vou jogar aqui, ó. Vou pegar essa massa aqui, ó, e vou colocar aqui. Ou seja, a potência é igual a beta vezes a variação do tempo, vezes o calor específico, vezes a variação da temperatura. Isso tudo dividido pela variação do tempo. Eu posso cortar a variação do tempo com variação do tempo, de modo, vou colocar até em outra cor, que potência é igual a beta vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Ou seja, a potência, em termos térmicos, desse chuveiro, ele leva em conta o quê? O fluxo de massa que eu tenho, o calor específico que eu tenho, vezes a variação da temperatura, que eu não tenho. Mas eu tenho a potência do chuveiro, não tem? Olha aqui, ó. 5.500 watts. Então a gente vai determinar a variação de temperatura desse chuveiro, que diz o seguinte, que 5.500 watts é igual ao fluxo beta, que é 55 gramas por segundo, vezes o calor específico é igual a 4 joule por grau Celsius vezes grama, vezes a variação da temperatura. Ó, se vocês pegarem a unidade, eu posso cortar grama com grama. Joule por segundo eu corto com watts, né? E com isso a gente vai ter que a variação da temperatura vai ser igual ao quê? 5.500 watts. Então, 5.500 dividido por 4 e ainda dividido por 55. Isso aqui vai dar em graus Celsius. Ou seja, a variação da temperatura vai dar 100, 5.500 dividido por 55 dá 100, dividido por 4 dá 25 graus Celsius. Ou seja, o meu chuveiro variou a temperatura de 25 graus Celsius. Só que ele estava inicialmente com a temperatura, a água ali, em 15 graus Celsius. Qual que é a temperatura final da água? É os 15 mais os 25 variado, né? Não é isso? A gente pode falar o seguinte, que a variação da temperatura é igual à temperatura final menos a temperatura inicial.
Se a gente falar que a variação da temperatura é 25 graus Celsius, isso é igual à temperatura final menos a temperatura inicial, que é de 15 graus Celsius. Vou passar esse menos 15 para cá, de modo que a temperatura final ela é igual ao quê? 25 graus Celsius mais 15 graus Celsius, que dá o quê? 40 graus Celsius. Então, qual que é a temperatura final? Olha aqui, ó. Calcule a temperatura ao sair do chuveiro quando passam por ele 55 gramas por segundo de água, né? Calcule a temperatura da água ao sair do chuveiro quando passam por ele 55 gramas por segundo. De água, no caso, né? Ela vai ficar a quanto graus Celsius? 40 graus Celsius. Letra C, vocês vão fazer ela assim que eu postar essa aula. Desejamos que a água saia do chuveiro a 70 graus Celsius. Devemos fechar um pouco o registro de modo que passe pelo chuveiro quantas gramas por segundo. Olha, a equação você já tem. Se você tem a potência de 5.500, se você tem um calor específico e você quer uma variação de temperatura que faça com que ela chegue a 70 graus Celsius, quanto que é 70 menos 15? 55, né? Então a variação de temperatura tem que ser 55, o calor específico vale 4 e a potência é 5.500. O que você vai calcular? Esse fluxo de massa de água que você tem que ter, que vai ser menor, né? Então a letra C vocês vão fazer em um segundo momento, tá? Então peço que façam, não vou avaliar, mas vou pedir que façam a critério de prática mesmo, tá?